a me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. A palavra está em Tiago, capítulo 2, 14 a 26. A fé sem obras é morta. Eu sou João Batista e até você venho com muito carinho, com muito amor, com as palavras de esperança nesse dia, onde Deus quer nos dar mais uma vez uma balançada, uma sacudida, para nós podermos refletir como está a nossa fé. Temos sido homens e mulheres de uma fé de teoria, ou temos sido homens e mulheres da vivência, da prática da fé através das obras, né? Como anda a nossa fé? Temos colocado em prática a pequenina fé que nós temos? Eu tenho uma grande fé. Quem tem uma grande fé tem que ter grandes obras. Quem tem uma fé pequena, mas a coloca em prática, vai com certeza ter obras, mesmo que seja simples, mas são as simples obras que fazem a diferença na vida daqueles que Deus coloca à nossa volta. Vamos meditar a leitura, Versículo 14 ao 26 do segundo capítulo de Tiago. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Do mesmo modo, a Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e o ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, a leitura por si só, mais uma vez, como em todos os versículos até aqui, ela é muito clara, não tem muito o que falar no sentido assim de explicar, porque ela é muito clara, muito clara. Mas vamos tentar aprofundar um pouco mais naquilo que a palavra nos propõe, De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Eu gosto muito de conversar, e sempre em cada conversa a gente tira ensinamentos, E um dia conversando com uma pessoa, ela... porque eu sou uma pessoa que tem muita fé e tal. Eu falei, nossa, que beleza, É tão difícil encontrar alguém que consegue olhar para si mesmo e falar que tem muita fé. E aí a conversa foi indo, eu falei, não, eu tenho fé demais, eu preciso de ver. Falei, só participo em qual igreja? Não, eu não vou na igreja, não.
Eu fico só em casa. Lá em casa tem um tanto de imagem. Eu rezo através daquelas imagens. Não, bacana, rezar em casa é importante, é oração pessoal. E a gente precisa ter mesmo. Eu ouvi aquilo, não quis entrar muito em detalhes, saí daquela conversa e fiquei pensando comigo, né? Nós às vezes queremos justificar a fé sobre aquilo que nós ou já fizemos em nossa história, ou aquilo que nós temos em casa. Por exemplo, eu tenho muitas imagens. Beleza, ter a imagem eu também tenho, aqui meu quarto está lotado de imagens. E cada uma delas tem um grande significado para mim. Boa parte delas foram lembranças que ganhei em missões. Então elas estão aqui guardadas como um carinho, como um mimo de Deus, como um olhar protetor de cada um desses santos e santas por mim. Mas naquele dia eu fiquei pensando, né? O que adianta nós termos imagem se muitas das vezes nós não somos imagem e semelhança de Deus? Se nós não temos atitudes de homens e mulheres que são filhos de Deus? O que difere a gente daqueles que não creem em Deus, né? O que nos difere? Pela lógica, teria que ser as obras. A palavra diz que Deus é luz. Nós vamos ouvir isso daqui uns dias na carta de João. Primeira carta de São João, Deus é luz. Se somos filhos de Deus, então nós temos que iluminar. Nós temos que iluminar. E o que nós temos feito de diferente para mostrar com as obras que somos filhos de Deus, filhos da luz que emana de Deus? Temos colocado em prática a fé ou temos uma fé somente de teoria, somente de palavras? Nós temos tido a compaixão como aquilo que é central em nossa vida? Há poucos meses, né, eu vi uma cena que eu já partilhei algumas aqui com vocês e sempre mexe demais comigo. Tinha um mendigo, um senhor de rua, mexendo no lixo, e eu vi ele pegando algumas coisas e colocando na boca, comendo. Nossa, e na mesma hora eu já parei a moto, já voltei para trás. Não, desculpa, confundi. Já peguei a moto, fui rapidinho a um supermercado e consegui comprar umas bolachas, um iogurte. E voltei, quando eu voltei ele estava lá comendo, acho que uma maçã que eu tinha encontrado no lixo. Aí eu peguei, entreguei aquele lanchinho para ele, perguntei de onde ele era. Ele me falou que era de uma cidade aqui próxima a Patos de Minas. Aí eu falei, o senhor quer voltar para lá? E ele, nossa, meu filho, eu tô louco para voltar para lá. Falei, então, só vai para a rodoviária, às 11 horas a gente se encontra lá. E saí dali muito tocado com aquilo, liguei pro meu pai morava perto da rodoviária. Falei, comentei com ele que eu ia precisar de um pouco de dinheiro para comprar a passagem. E aí, enfim, fomos lá, pegamos o dinheiro, e ao que eu cheguei lá, cadê o rapaz? O rapaz não foi. Fiquei lá mais de 30 minutos esperando, andei próximo à rodoviária, não encontrei. Eu fiquei numa tristeza, eu falava pro meu pai, passa perto da rodoviária toda hora, ele é assim, ele tá com roupa tal, ele tá do jeito tal. Vamos ver se a gente acha ele na cidade. Ele quer ir para Patrocínio, só preciso arrumar ele no carro e leve ele, porque é muito perto. E fiquei tão triste de não poder ajudar aquele moço. Eu não estou contando isso para justificar nada para ninguém, tá? Não é isso não. É para dizer para você, sim, irmãos, que nós temos que parar de olhar para os outros como seres insignificantes ou pensar, eu não posso fazer nada por tal pessoa, ou o que eu faço é o mínimo. Pelo amor de Deus, começa a fazer o mínimo pelas pessoas. Não fica esperando muita coisa não. Jesus Cristo vai dizer na palavra, aquele que dá um copo de água a alguém, um pequenino que pede, será lembrado no céu. Deus não está pedindo para nós fazermos muita coisa, Deus está pedindo para nós fazer alguma coisa. Por misericórdia, irmãos, nós temos que agir mais com compaixão, temos que olhar mais para as pessoas que sofrem. Ontem eu comentava aqui com uma pessoa que trabalha aqui em casa, que eu tenho um carinho muito grande, ela sabe disso. Eu dizia para ela algo nesse sentido.
Hoje se tem uma grande mobilização, por exemplo, aqui na cidade, de um trabalho em vários pontos no centro da cidade para alimentar os cãezinhos de rua. E é um trabalho bacana, eu particularmente acho legal, porque aí os cachorrinhos que estão na rua não passam fome. Beleza. E eu dizia para ela, isso não é errado, né? Ter esse cuidado com os animais, são criaturas de Deus. Mas eu não vejo esse mesmo afinco por parte da sociedade para cuidar dos homens e mulheres que estão na rua, que não têm o que comer, que não têm o de dormir. O único trabalho mais social, assim, é claro que existem trabalhos de igrejas evangélicas, da igreja católica, existe trabalho nesse sentido, mas parece que é tão pouco difundido, tão pouco divulgado. Às vezes falta tanto um empenho da questão pública nesse sentido, de um trabalho social, né? De pegar aquelas pessoas que estão na rua. Imaginou se tivesse ali um veículo para sair pegando na rua essas pessoas, levar para dar um banho, dar o alimento. Parece que falta muito da nossa parte, irmãos. Falta muito da sociedade, mas falta muito de cada um de nós. Se esse trabalho não existe, o que eu posso fazer para amenizar a dor desse povo que está na rua? O que eu posso fazer? De que forma que eu posso ajudar essas pessoas? Sabe? Eu estou tentando traduzir para você essa leitura de uma forma muito prática. Muito prática. O que eu posso fazer para aliviar a dor do meu irmão que está perto de mim sofrendo? Outra forma de viver a fé hoje é: quantas pessoas estão precisando de conversar? Eu queria pedir uma coisa para vocês que estão me acompanhando hoje. Liga para alguém que você sabe que é sozinho hoje. Liga só para saber como essa pessoa está. Dá atenção a um senhor, uma senhora. Se você não pode sair da sua casa, se você não pode, ouve um pouquinho, liga para alguém, dá uma atençãozinha, para de se fazer só de vítima. Você vai ver que a hora que você parar de olhar só para o seu umbigo e começar a olhar para quem está aí próximo a você e começar a fazer caridade, você vai ver quanto que isso vai curar seu coração. Acredito que muitas pessoas vão ligar para mais de uma pessoa hoje, só para saber como a pessoa está. Ô meu irmão, você está aí sozinho. Como é que está a sua vida? O que está sentindo no seu coração? Acredito até que Deus vai usar de você para salvar almas hoje. Mas pelo amor de Deus, não fica, é mesmo, vou fazer, que bonito que ele falou. Não adianta só achar bonito que eu falei, não. Você quer ver resultado? Coloque em prática. Liga para as pessoas, fique atento àqueles que estão, às vezes a sua família, às vezes um vizinho, às vezes um amigo que há muito tempo você não vê, uma viúva, um viúvo, alguém que está na solidão. Hoje, quem sabe no seu local de trabalho você vai precisar dar atenção um pouquinho maior para alguém que está carente demais. Então faça isso. Isso tudo é obra de caridade, isso tudo é obra que coloca na prática a fé que você tem. Isso é muito bonito. Se a um irmão ou uma irmã faltar roupa e alimento cotidiano, é o que eu estou dizendo aqui agora, né? E algum de vós disser, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que aproveitará? Isso será mais sofrimento ainda para aquele que está ouvindo. É verdade que a gente fica às vezes numa situação difícil, né? Tem pessoa que convive com a gente, passa dificuldade, não fala nada para a gente. Como é que a gente vai poder ajudar uma pessoa dessa? Se eu não ficar sabendo, não tem como eu ajudar. Tem pessoas que você olha assim, teoricamente, estão na fartura. Quando você vai ver na prática, não tem nem o necessário. Então assim, quando você que está me ouvindo, que às vezes está vivendo um momento difícil, partilha com as pessoas. Fica com vergonha não, porque é um momento, Deus abençoando, daqui a pouco sua vida normaliza. Existem obras simples, práticas do nosso dia a dia, que todo mundo pode fazer. Então fique mais atento para colocar em prática a caridade. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha, vai passar vergonha quem fala que tem fé, mas não tem obra, viu? Agora aquele que às vezes nem fica falando que tem fé, mas coloca em prática, coloca ela em prática e mostra com as obras o tamanho da sua fé, com certeza esse vai ser justificado, né?
E aí nós lembramos aqui de Irmã Dulce, nós lembramos de Madre Teresa de Calcutá, nós lembramos de tantos e tantas que colocaram sua vida à disposição do Senhor e foram capazes de fazer o que fizeram. Tão pequeninas, tão frágeis, em lugares tão remotos, tão difíceis. E ali a caridade, o amor se transformou em obras sociais, em obras extraordinariamente grandes, onde os filhos pequeninos de Deus eram e são acolhidos para serem cuidados e serem zelados. Isso é bonito demais, gente. Nossa, olhar para os santos e santas é algo que enche o nosso coração de amor, né? E deve ser motivo de gratidão e ensinamento para o nosso coração. Agora olha que interessante, esse versículo 19, ele parece estar meio deslocado do texto, né? Mas preste atenção no que ele fala. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Amados, se eu creio em Deus, se eu tenho fé, o mínimo que eu tenho que fazer é exorcizar o mal que há em minha vida, a tendência ao pecado, colocando em prática a caridade, colocando em prática a minha fé. Porque acreditar em Deus, olha o que a palavra fala, até os demônios creem. Só que você sabe qual que é a atitude do demônio? Ele crê, ele sabe que Deus existe. Então só saber que Deus existe, isso não adianta. Só dizer que tem fé, isso não vai mudar, porque o demônio também sabe que Deus existe. Então, dizer que tem fé é apenas dizer assim, não, eu creio, Deus existe. Tá, beleza, o demônio também fala isso. Só porque a atitude do demônio é, ele crê, mas ele treme. Ele treme. E às vezes nós só cremos. Não tememos e não colocamos em prática o ato de dizer que acreditamos. Então, só crer em Deus, o demônio também crê, só porque ele treme. Então, eu preciso crer e eu preciso colocar essa fé que eu digo que tenho em prática, porque senão a minha fé é morta e ela não vai adiantar nada diante de Deus. Lembro e repito, não está se pedindo para fazer grandes coisas. Está se pedindo, a palavra está nos orientando a fazer pequenas coisas com fé, com doação, com amor e com entrega. Ontem eu conversava com a minha filhinha, ela dizendo, nós separamos uns brinquedos aqui nesse final de ano, um pouquinho brinquedo, uma sacolinha bem pequenininha, ensinando para ela a importância de doar, de ajudar as pessoas que não têm. E ela é muito triste, porque eram brinquedinhos que ela gostava, mas que já não usava mais. E aí eu abaixei, fiquei na alturinha dela, olhei bem nos olhinhos dela e falei, filha. Aí ela foi, na verdade, ela me foi dizer assim, eu dei um monte de brinquedos, senhor, mas a mamãe não me deu nada em troca. Aí eu olhei para ela, filha, quando a gente faz o bem para alguém, nós não precisamos e não podemos esperar e não devemos esperar nada em troca. A gente faz o bem porque a gente é bom, porque a gente quer fazer o bem pelo outro que está à nossa volta. Ela me olhou assim, falei, você entendeu o que o papai disse? Ela balançou a cabeça e me abraçou. Amados, se nós não ensinarmos os nossos filhos desde pequenininhos o que é caridade, o que é doação, eles nunca vão aprender. E aí é a hora que nós vamos ver uma sociedade mais fria do que a que nós já estamos vivendo hoje. Que tristeza. Sociedade que passa por um ser humano na rua, que trata ele pior do que um animal. Isso dói o coração. Eu vou concluindo aqui, porque a leitura agora fala de dois personagens muito importantes da Sagrada Escritura. Abraão, que Deus mandou ele oferecer Isaac, seu filho, como oferenda, e ele foi obediente. Quando ele ia colocar a oferenda lá no fogo, Deus disse, basta, não precisa
eu vi que você realmente é um homem que confia em Deus, é um homem que coloca a fé em prática. Algo tão doloroso e você foi lá, como tirasse um pedaço da sua carne, como arrancasse um pedaço do seu coração e você fez em obediência àquilo que eu pedi. Não precisa fazer o sacrifício. Eu já vi que você pode e será chamado o pai da fé de uma grande multidão de povos. Tanto é que na Bíblia, quando se fala de fé, a grande referência de fé é Abraão. Que coisa linda. E a outra, uma prostituta, a meretriz Raabe, que lá no livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1, fala que Josué mandou para Jericó 2 espiões para ver como eram as terras de Jericó, como era a cidade de Jericó. E se essa mulher não os esconde, o rei, aquele que cuidava da cidade ali, tinha pegado ele, prendido ele. Mas aquela mulher os guardou e os protegeu na sua casa. E ela foi justificada por esse ato, ela protegeu os homens de Deus. Que interessante, né? Aí o versículo 26 termina dizendo: assim como o corpo sem a alma, olha que comparação linda, assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que hoje, meus irmãos, e a partir de hoje, nós possamos colocar a fé que nós temos em prática, pois a fé que nós temos poderá ser sinal de bênção, de salvação e de vida nova para todos aqueles que estão à nossa volta. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor meu Deus, eu vos peço humildemente, dai-me a graça de não ter uma fé apenas de teoria, de falação, mas que eu tenha uma fé às vezes até mesmo silenciosa, mas que ela seja recheada de muitas obras, para a honra e glória de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, sede santos, como Deus é santo, colocando em prática a fé que Deus colocou em teu coração como um dom. Quando colocarmos essa fé em prática, pode ter certeza que nossa fé vai estar cada vez mais viva. Até amanhã, gente, com Deus. Pense bem no que eu disse hoje. É muito importante que a palavra fez a gente refletir. Beijo no seu coração, fique em paz. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.